mas quase que eu não consigo entrar aqui. Tava dando um errinho, mas tudo resolvido agora. Vamos nessa, vamos começar o nosso encontro aqui. Que bom que você tá aqui. Às vezes a gente tem que lutar, né, pra fazer uma coisa acontecer. E parece que hoje tá sendo um dia assim, tô recebendo chamados e mensagens de muita gente, as pessoas estão... Não sei se tem uma configuração energética diferente hoje, enfim. Independentemente do que está acontecendo, eu e você somos pessoas que estamos buscando aquele estado emocional inabalável e nada vai nos parar. Então a gente continua aqui. E vamos começar então, já que você está aí, chegou quem está aí, muito bem. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Aqui eu vou discutir e abordar as estratégias para que você tenha uma vida emocional inabalável, para que você entre em sintonia com a sua vida e vá no fluxo simplesmente. Eu sou a Cris Cunha e o tema de hoje tem a ver com aquele sentimento que muita gente sente, que é uma sensação de não ser ouvida. Não sei se você já passou por isso, é bem mais comum com as mulheres do que com os homens, eu confesso. Mas, às vezes, os homens também passam por isso. É um sentimento de que a nossa opinião não vale muito, sabe? É um sentimento, assim, é melhor eu não agir aqui. É como se você estivesse passando por uma situação onde o que você fala não é importante pra você. Você acha que as pessoas não se importam com o que você está apresentando pro mundo. E esse sentimento, ele pode acontecer, por exemplo, uma vez eu fazia parte de um grupo e eu contribuía bastante com esse grupo e tudo. E num determinado momento eu vi que parecia que a minha mensagem não chegava. Parece que todas as contribuições que eu tentava colocar ali não iam. Aí eu comecei a sentir que eu não estava sendo valorizada, que aquilo lá não era, né, que a minha opinião não tem valor ali. Então, o que rola dentro da gente quando isso acontece? Assim, se eu pudesse te falar um alerta, para você ficar alerta, para você entender que esse sentimento, pra gente poder definir isso. Você começa a sentir um sentimento chamado rejeição. E o sentimento da rejeição, ele não anda sozinho. Ele também, geralmente, ele traz sentimento de abandono. Sentimento de que você não vale, que a tua opinião não vale, né? E é sobre esse daí, é sobre essa raiz que a gente tem que ficar de olho. Lá na constelação familiar, tem uma das leis, né, que ela fala que é a lei do pertencimento, que ela trata muito da nossa necessidade de pertencer, da nossa necessidade de ser acolhido. E não só a nossa, mas quando acontece um pane no sistema, por exemplo, um aborto, ou alguém que não pôde participar, o sentimento de exclusão fica no sistema. E alguém do sistema vai pegar esse sentimento para trabalhar. E a gente só trabalha as coisas, na maioria das vezes, a gente trabalha as coisas vivendo aquilo. É como se a sua alma, para entender que sentimento é esse, ficou no meu sistema. Uma criança foi abortada. E eu não tô falando do julgamento pro aborto, tá? Aqui. Assim, às vezes a criança não pode fazer parte, por algum motivo. Pode ser intencional ou não. Não é isso que a gente vai olhar aqui. Não é esse julgamento. É o olhar de alguém que não tá podendo fazer parte do sistema. Ou porque a família, por exemplo, não aceita a condição da pessoa, não aceita... lá no passado, as pessoas tinham condição de doença emocional e elas eram isoladas, né, em lugares para tratamento. E nunca mais elas puderam voltar a fazer parte da família. Ou uma condição de alcoolismo que a pessoa está vivendo. E ela nunca mais pode fazer parte da família. Ela não é chamada para as festas. Ou uma condição
seja lá qual for a condição, que a família exclui aquela pessoa ou a própria pessoa se sente excluída. Esse é um sentimento. E isso vem de algo que acontece no sistema familiar que às vezes você não está nem sabendo. Ou uma criança que foi abortada mesmo sem você saber, sem a sua mãe saber, né? Às vezes as mulheres acabam vivendo processos abortivos sem ter colocado uma intenção para aquilo acontecer. E isso afeta todo o sistema familiar. Então, se você está vivendo um sentimento onde você se sente, em qualquer grupo, excluído, excluída, rejeitado, rejeitada, a tua opinião não importa, ou o que você faz não é valorizado, pode ser no grupo do trabalho. O que eu faço não é muito valorizado. Por exemplo, você está vivendo agora reuniões, você entra online para se reunir com o seu chefe, mas você não tem muita coragem de dar a sua opinião, porque você não sabe se aquilo vai ser aceito ou rejeitado. Isso pode ser um reflexo de algo que aconteceu no seu sistema familiar, que você está vivendo a rejeição o tempo inteiro. Ou a sua capacidade de se expor, tanto no trabalho, às vezes você precisa se expor aqui na internet, por exemplo, por conta do seu trabalho, e você não consegue porque você está preso numa possibilidade de alguém te rejeitar. O que vão falar de mim, né? Então, todo esse sentimento de rejeição, de falta de conexão com o grupo, ele pode ter a ver com essa lei do pertencimento, né, da constelação familiar. E quando você ordena essa lei e entende o que está acontecendo e a consciência cai para você, você vira o jogo e transforma isso, né? O que não é esse sentimento? Eu queria, assim, separar bem pra gente entender, porque eu não tô falando aqui daquelas situações onde você é cortado, você vai dar um discurso e você é cortado. Eu não tô falando da parte prática física, às vezes acontece isso. Você tá numa interação, né? Hoje a gente vê muito isso, muitas mulheres falando do machismo, e tem mesmo homens que cortam as mulheres. Não é isso. Eu tô falando de uma coisa que só você que sente isso sabe. Que aí você até paralisa as tuas atitudes. Você nem coloca, sabe, toda a tua vibe, a tua energia naquilo que você vai fazer, né? Então eu fiz aqui um desenho pra você, porque eu sou legal, né? Ó lá. O que acontece quando a gente tá sentindo isso? Você sente rejeição, que é esse primeiro quadradinho aí de cima. E aí, quando você tá sentindo esse sentimento, você começa a entrar num ciclo que é muito ruim para você, que é um ciclo de intensificação do sentimento. Você já tá se sentindo rejeitado no trabalho, você já não coloca, já não se expõe, já tem medo da sua opinião ser cortada. Não... Às vezes você tem só medo de ninguém te ouvir mesmo. E aí o que acontece? Qual que é o teu próximo passo? Porque você já tá se sentindo assim. Aconteceu algo no teu sistema familiar. Você passa a moderar a sua fala. Ou você passa a achar que você não vai ser ouvida. E você não coloca a tua essência, a intensidade de luz de tudo o que você é, a tua criatividade, tudo o que você pensa, imagina, tudo o que você descobriu, porque a tua jornada pode ser diferente da jornada do teu colega de trabalho. A tua jornada pode ser diferente da jornada do teu chefe e ele simplesmente não saber. E você tem ali uma luz também que pode ser colocada no processo, que vai ajudar muita gente. Mas, como você não foi ouvido da outra vez, ou você está com esse sentimento, porque isso aconteceu no seu sistema familiar, e tudo que acontece na base, você leva também para os outros sistemas que você vive, você está ligado ou ligada a um sentimento que aqui, ele fica pulsando aqui. Então, você começa a se moderar. E aí é o primeiro erro, né, que você comete em não colocar, porque você está sentindo... Lembra que quem está te levando para isso não é culpa tua. Quem tá te levando para esse comportamento é um sentimento. Eu já falei aqui disso outras vezes, né? Que a gente... Deixa eu ver se eu acho aqui um post-it que eu fiz. Já falei disso, que a gente sempre tem alguma emoção, né? Que nos leva para aquele processo. Aqui, ó, achei. A gente tem um pensamento que
nos leva a ter um sentimento, que é a emoção, e esse sentimento é que impulsiona a nossa ação, né? E aí a gente tem um resultado. Então, se aqui, nesse outro desenho, se você já tem um sentimento de rejeição, você não vai colocar todo o teu potencial lá na reunião com o chefe. Você não vai colocar todo o teu potencial na reunião com o cliente. Você não vai colocar todo o teu potencial na conversa com a tua família. Ou, pior, que eu acho que, assim, na minha visão, às vezes na interação com o chefe ou num grupo, até a coisa vai, porque você não colocou a sua opinião, mas assim, estamos no mesmo barco, alguém coloca a opinião e uma solução vem. Mas e quando é no teu relacionamento amoroso, afetivo? Que você começa a ter essa sensação de que não é ouvido ou ouvida, de que aquele plano que você tem, que você acha que ia ser muito legal pro casal, mas você paralisa, você fala, nem vou colocar isso porque ela não vai aceitar. Isso vem da sensação de ser rejeitado e não ser ouvido. Ou uma coisa que pode ser muito legal pro casal, por exemplo, eu vejo muito na parte financeira. A gente podia ter esse plano de juntar essa grana para fazer uma coisa legal pra gente e você nem coloca, você fala, nem me escuta, né? Não adianta. Tem uma hora que você cansa de ser o porta-voz da vida melhor lá no casal. Tem uma hora que você cansa de ter otimismo, de falar, não, vamos. Tem uma hora que você cansa de estar nessa posição. E o que mina, né? O que destrói essa tua energia de levar o casal para outro nível, de convidar a pessoa para vir com você, tem a ver com esse sentimento de não ser ouvido. Então, na próxima interação, você não coloca toda a tua energia para convencer no bom sentido, para mostrar todas as vantagens daquilo que você está pensando. Você não coloca, você vai para a interação já perdendo. Você não coloca toda a tua energia pro teu chefe pra falar, cara, eu tô vendo essa vantagem aqui, ó. Vai dar bom aqui. Vai ser isso daqui que eu tô enxergando isso. Será que você tá enxergando, chefe? Que deu isso aqui, isso daqui pode ser um... E você não coloca toda a tua energia. E o fato de você não colocar toda a tua essência, toda a energia aqui, ali, pra conversa, faz com que a pessoa não te escute novamente. E aí você confirma, e você vem pro terceiro, que é esse aqui de baixo. Você confirma a crença de que você não é ouvido ou ouvida. Você confirma a sua rejeição. E é nesse ponto que a rejeição lá de cima começa a criar um megazord aqui. Aqui ela começa a se intensificar. Porque, ó, não disse mais uma vez. Eu falei e não levaram em conta a minha ideia. Mais uma vez, o que eu tô... trazendo, né? Mais uma vez, na minha relação, eu falei, pô, isso daqui me fere, isso daqui me atinge. E a pessoa não entendeu. Você não se deu o trabalho de mudar as palavras. Eu vou me preparar aqui para essa conversa para poder explicar para a pessoa que isso que tá acontecendo na nossa relação não é legal para mim. E por amor eu vou fazer isso. E aí você não faz, então você vem para esse negocinho de baixo e confirma, fala, olha só que verdade, eu não tô sendo ouvido. E aí você vai para a quarta fase, que você começa a ter, assim, a se expor menos para isso, porque já tá confirmado, né? Me ouve mesmo, não tá... E aí você começa a não, de verdade, a confirmar que, pô, é legal mesmo, é eu fechar minha luz aqui, é eu não colocar as minhas ideias, o legal mesmo é eu ficar protegidinha aqui, num lugar, na minha caixinha, onde eu não vou ser atingida, porque aqui eu me escuto, né? E aí você começa um processo de fazer as coisas do seu jeito, porque ninguém te ouve mesmo. E você começa a entrar numa relação só. A outra pessoa não tá com você mais. E você começa a tomar decisões só. A equipe não tá com você. Só não vou ser ouvido mesmo, vou aqui, vou alterar a planilha. E você começa a pegar o peso das coisas todas. É aí que você começa a pecar no equilíbrio das trocas, porque você tá pegando o peso das coisas todas pra você, porque você não colocou lá na conversa o que tá pesado pra você. Por que você não colocou? Porque você não é ouvido. E aqui é que o Megazord se forma totalmente e você vai de novo, você fala, confirma tudo, que aqui confirma tudo, eu não sou ouvido mesmo. E você tende a não dar mais uma chance. E aí você entra num... Aqui começa o seu casamento a ficar falido, a sua relação a ficar falida, o seu trabalho, a sua relação com o seu trabalho fica falida, a sua relação com qualquer coisa fica falida aqui. Porque se você... Eu vou dar um exemplo aqui
de coisas inanimadas. Vamos pegar a tua relação com o dinheiro, por exemplo. Se você não tem grana, o sentimento é de inferioridade. É como se o dinheiro não estivesse olhando para você. Se você está passando por isso agora. Isso é um momento. Isso mudando, virando uma chave, vira a forma de se relacionar. Então imagina que o dinheiro é uma pessoa e você está se relacionando com ele. Né? Se não tem, ele não tá olhando pra você, na sua cabecinha, ele não tá olhando pra você, e o dinheiro, ele não olha pra gente quando a gente não olha pra ele, né? Se você não tem uma atitude de anotar os seus gastos, isso é olhar pro dinheiro. Tem uma atitude de saber aonde você pode utilizar o dinheiro da melhor forma possível, isso é olhar pro dinheiro. Anotar quanto você ganha e quanto você gasta, isso é olhar pro dinheiro. Então, o dinheiro, você se sente rejeitada pelo dinheiro, o dinheiro não é pra você. Você não coloca mais atitudes de deixa eu montar um lastro aqui pra mim, deixa eu pegar 10% disso daqui e doar, sei lá, fazer uma doação. Você começa a não interagir com o dinheiro. Como que a gente interage com o dinheiro? Né? Recebendo, gastando, doando e investindo. Né? Então, você não entende a tua relação. Aí você confirma que você tá rejeitado mesmo, que não dá, que você não entende nada de números e dinheiro, enfim. E aí você começa então eu vou também gastar tudo né? Então, assim, isso daqui é uma coisa básica que dá pra gente levar pra várias coisas. A constelação eu acho muito legal, porque ela é uma ferramenta que, se a gente imaginar as coisas no lugar de pessoas, a gente começa a ver de fato, como que a gente está se relacionando com as coisas. E é aí que é aí que o bicho pega, porque é aí que você perde o jogo, né? Aí que a coisa fica grande pra você. E seja lá o que for, né? A sua relação com a pandemia, com a quarentena, tem uma coisa acontecendo no nosso entorno. Ela tá acontecendo. Se a gente sai da realidade e finge que isso não tá acontecendo, a gente tende a viver nesse mundo autônomo, onde eu resolvo as coisas sozinha e vou me separar. Mas se eu entendo que tem pandemia, que eu tô na realidade, que isso afeta o meu casamento, a minha relação aqui dentro de casa com a família, que isso pode afetar a minha saúde, que isso afeta a minha vida financeira, que isso afeta o meu trabalho, se eu entendo, eu lido com isso diferente. Porque eu entendo que é uma condição e aí eu vou buscar formas de melhoria 1%, 1%. Algumas pessoas estão trabalhando mais, outras pessoas estão entendendo outros caminhos de como fazer isso, outras pessoas pararam, outras pessoas buscaram o que gostam de fazer, né, no dia a dia, porque não tem. Pelo menos eu vou aqui organizar a minha relação com a minha família, pelo menos eu vou organizar a minha casa. É um chamado para você fazer alguma coisa diferente. Então, toda coisa que dói na gente, assim como esse ciclo da rejeição, é um chamado para você não cair aqui nessa fase 2, para você começar a mudar, a ter uma ideia nova aí de como que eu posso me comportar diferente. E aí essa dor, ela é um chamado, né? E você pode falar, Cris, mas é muito fácil para você que tá aí, né, que já tá estudando esse tipo de coisa, de comportamento, de como lidar com a vida com leveza, de como entrar em sintonia com a sua vida e ter leveza diante dela, independentemente é muito fácil para você. Eu recebi um comentário, eu ainda não respondi, e que eu gostei muito de ler. Se eu não me engano foi da Isa, mas eu não vou lembrar agora exatamente quem foi. Ainda vou lá responder. Em um dos vídeos ela falou assim, olha, agora eu entendi, porque tinha gente que falava que não se arrependia de nada do que fez e eu achava essas pessoas ou arrogantes ou assim, ou elas não estão. E agora eu entendi que assim, não se arrepender não significa que eu não vivi aquela experiência, né? O que eu quero dizer com isso? Você ser inabalável, você tá em sintonia com a sua vida, não significa que você tá imune às coisas, ou que você não vai ter a experiência, ou que você não tá vivendo a pandemia, ou que você não tem um casamento que te estressa em alguns momentos, ou que você não se estressa. Não significa isso. Nós somos humanos. As emoções estão aí, a gente está sendo atingido. E ainda mais hoje em dia, a gente está sendo atingido pelas nossas e pelas emoções do coletivo.
Porque muita gente indo é uma carga energética emocional imensa que todos nós estamos recebendo. Ficou um pouquinho mais pesado para todo mundo. Então, ter sintonia com a sua vida, entrar nessa sintonia para entrar no fluxo da vida, não significa ignorar isso. Significa que você tem estratégias e que essas estratégias te ajudam a passar por isso com serenidade e com clareza de qual é o próximo passo. Se eu tenho clareza, cara, eu consigo viver a dor agora, porque eu tenho clareza de onde eu tô indo, né? Se eu tô em sintonia com a minha vida, eu tenho clareza para onde que eu vou. E por mais que doa agora, eu olho para onde eu tô indo. E eu enfrento essa dor e acolho essa dor. Assim como eu posso dar vários exemplos da sua vida prática e da minha, que aconteceram na pandemia. Uma das coisas que aconteceu comigo é que eu já falei isso, vou repetir 1000 vezes. Eu tive que aprender a cozinhar pra mim. Passei por essa dor. Mas eu sabia pra onde eu tava indo. Eu sabia que resultado. Eu sabia que lá na frente isso ia mudar a forma como eu lido com a vida. E era isso que eu tava buscando. Então, quando você não tá entendendo qual que é a vantagem, por que é bom você entrar em sintonia com a sua vida e entrar nesse fluxo, quando você não entende isso, você tende a ficar na dor. E aí você não cresce. Eu vou voltar ao outro post-it que eu coloquei aqui para você entender isso, que é o fluxo, que todo... Não é esse. Que é o fluxo que todo aluno lá do Em Sintonia entende, vive, né? Se você não sabe paralisado na dor, você pode ficar chorando na inocência e você não se coloca, né? Aconteceu a pandemia, é uma dor. Você não ultrapassa a dor. Se você não vai pro adulto, você não ultrapassa a dor, você fica nela, né? E entrar em sintonia é percorrer esse fluxo. É entender que você vai passar pela dor e que você vai saber lidar com ela, né? Como que eu faço isso, Cris? Como que eu lido com a dor? Ferramenta. Tem que estudar. A gente não infelizmente, a gente não nasceu com manual. Infelizmente, a gente poderia ter nascido. Mas na escola a gente começa a aprender que lado que nasce o sol, aonde que ele se põe, um monte de coisas que a gente não usa muito no dia a dia, de fato, assim, hoje em dia, né? Uma pessoa que navega, talvez para ela seja mais importante ter essas referências de onde nasce o sol. Uma pessoa que projeta a janela, mas pro seu dia a dia, para você entrar no seu carro, hoje em dia você não tá mais ligando muito, mas você sabe que isso, você tem esse conhecimento. E os conhecimentos de como a gente lidar com a nossa perseverança interna, com a nossa capacidade de resiliência em lidar com o outro. E aquele conhecimento que a gente não aprendeu na escola, que faz você se manter inabalável. E eu não tô falando inerte. Inabalável é diferente de ser inerte. Inerte é quando eu não misturo, eu ignoro aquela verdade. Mas quando eu sou inabalável, eu sei o que está acontecendo. E eu vou viver a transformação e a dor sabendo para onde que eu tô indo. Tô indo lá para o vigor. Tô indo para ser melhor depois que isso tudo acabar. Então, se você paralisou e ficou na dor paralisada, você tá ficando na criança. Todo o aprendizado provavelmente vai passar e você não vai entrar nesse jogo. Porque você não tá com foco no jogo. Você tá com foco do que está em jogo. E esse é o principal erro que a gente comete. Parar de focar no que está em jogo, no que você está perdendo com tudo isso, no que se foi, para você poder entrar no jogo. A regra mudou, o jogo mudou, né? E se você paralisa na criança, você não joga. E se você não jogar, você não tem a chance de subir no pódio. Mesmo que você não suba no pódio. Esse jogo da vida, ele sempre vai trazer algo para você. Se não for aprendizado, se não for vitória, é histórico por aprendizado. E histórico te leva para vitória sempre, né? Então esse processo de querer entrar no jogo é uma decisão que só você pode tomar. Só você
pode querer fazer isso, né? E aí você pode falar, Cris, mas você não conhece a minha vida, ou você não conhece a minha família. Eu realmente estou numa situação difícil aqui, porque nessa coisa de pandemia, eu me sinto cada vez menor, cada vez eu me comparo mais com as pessoas e vejo que tá todo mundo bem, e eu vejo que a minha vida tá ficando pequena, eu vejo que eu tô perdendo muito. Mais uma vez, você tá com maior foco com o que está em jogo do que no jogo. O que esse novo jogo tá pedindo pra você? O que essa história, né? O que essa reunião com o chefe que exige que você se prepare pede pra você demonstrar? Qual é a luz? Qual é a coisa que você sabe fazer que tá dentro de você que você tá escondendo? Você tá escondendo isso do jogo. Então você não tá colocando a ferramenta que tem aí com você, que tá no seu coração, que foi criado pra você fazer isso, né? Então, o que as pessoas que vencem esses obstáculos, que entraram em sintonia com a vida delas e aprenderam que a vida não é essa coisa de estar lá no pódio ou ignorar o que está acontecendo ou ficar na dor. A vida vem um problema, eu vejo que eu transformo esse problema na minha solução, o problema passa a ser a minha solução e aí eu passo por isso. Isso é uma atitude de adulto. Eu nunca esqueço uma vez quando eu fui para os Estados Unidos e eu cheguei lá num dia que teve uma das maiores nevascas de lá, assim, do tipo, uma nevasca que tudo parou, o trem parou, não dava pra passar carro. Que veio tanta neve ao mesmo tempo, assim, que não deu tempo, né, a prefeitura cavar o caminho do carro passar, não dava tempo, não ficou tudo parado. E aí eu fiquei presa lá, né, numa estação. E aí eu fiquei esperando e tal, aí foi melhorando, aí uma hora que eu consegui pegar o trenzinho pra ir lá pra casa da pessoa que tava me hospedando, eu tava com uma amiga e aí, assim, na hora que o trem parou na estação que eu tinha que descer mesmo, também tava tudo, não dava pra saber, assim, por onde que eu caminho aqui. E aí a gente foi seguir um cara que tava descendo nessa estação também, que ele já conhecia lá. E assim, eu fiquei muito surpresa, porque esse cara simplesmente ele pegou o cachecol dele, né, fechou a cara e tal, se preparou ali, parou o trem e ele simplesmente desceu. Eu hesitei. Falei, será que eu vou entrar nesse jogo? Por quê? Eu tava na dor ainda. Eu não tava enfrentando, não tava querendo enfrentar aquilo, né? Não, aquilo era uma novidade pra mim, nunca tinha vivido uma situação dessa. Mas pra ele não, ele já provavelmente tinha passado por essa dor, já sabia enfrentar aquilo e já... Ou nunca tinha passado por essa dor, mas a atitude dele era de, vou enfrentar isso, eu preciso... Essa é a atitude do adulto. E aí, aquilo me inspirou, né, e eu comecei a seguir o caminho dele. Às vezes você precisa seguir um mentor pra sair do seu processo de dor. É bom, é muito melhor. Não é muito melhor? O cara ia pisando, ia ficando a marca na neve, daí eu ia exatamente por onde ele pisou. É muito melhor. Se eu falasse, não vou, esse cara não sabe, ele não me conhece. Cris, você não me conhece, Não, esse cara não me conhece, não vou seguir. Eu não tô indo pro mesmo lugar que ele tá indo, não vou seguir. Pelo menos pra sair de lá de dentro da estação eu tô indo. Então, a gente recupera a nossa humildade também no processo de dor, pra que a gente entre naquele processo de receber. Quando eu recupero minha humildade, eu venho pra cá e aí eu posso receber. E aí uma pessoa que já passou, que já tem essa serenidade para lidar com os problemas da vida, ela com certeza pode te ajudar a fazer isso, né? Eu mesma, eu dediquei praticamente minha vida toda, assim, analisando a minha carreira, ao estudo de como eu posso lidar melhor com os problemas e com as pessoas. Porque eu percebia que todas as vezes que eu travava na vida, isso tinha a ver com emocional. Ou com alguém que abalou meu emocional, ela veio, trouxe uma coisa e eu fiquei ali, ó. Aí quando eu vi no fim do dia eu não fiz nada.
isso era muito pesado pra mim. Então eu passei uma boa, eu empreguei quase que 100% da minha energia vital para entender como que esses processos acontecem, né? E hoje eu posso ajudar muita gente, assim, eu posso estar aqui, posso te falar sobre isso. E uma coisa que eu te garanto é que a perturbação vai existir, porque a vida é cíclica. Então, o sistema ele vai estar rodando bonitinho, em algum momento alguma coisa vai gerar uma perturbação no sistema. E a segunda coisa que eu posso te garantir é que, na grande maioria das vezes, pelo menos umas 98% das vezes, a perturbação, ela gera uma intensificação do processo. É como aqui. A perturbação do lado negativo aqui, no seu processo de rejeição, se você virar esse processo e rodar, vai gerar uma intensificação do processo. Mas também, quando você está vivendo uma coisa boa e você entra no jogo e fala, vou ver o que tem aqui, o que essa situação está pedindo de mudança para mim. O que eu, falei ontem, né? O que eu deixei de fazer, o que eu parei de fazer que eu deveria estar fazendo, o que eu não estou fazendo que eu poderia começar a fazer, né? Às vezes as situações, elas pedem isso pra gente. E essas situações onde você se sente rejeitado e rejeitado, onde você tem um sentimento de não ser ouvido, elas estão pedindo para você mudar a sua atitude, de olhar para dentro e entender que você tem essa luzinha, que tem alguma coisa aí que pede. E aí, eu quero que você encare essas situações como aquela história das pessoas que estão afundando num barco. Se a gente pegar lá a história do Titanic e ver a reação das pessoas, do filme eu tô falando mesmo, porque a história real talvez eu nem conheça ela direito, mas vamos pegar essa metáfora desse filme aí, né? Esse roteiro. Se você viu esse filme, é um barco que tá afundando e cada pessoa tem um tipo de reação. Tem gente que luta pela vida, tem gente que luta pela própria vida, tem gente que luta pra salvar a vida de várias pessoas, então vai lá procurar ver o que tá acontecendo no barco. Tem gente que simplesmente aceita e fala, eu vou morrer aqui mesmo. Tem essa cena, né, da banda ali tocando, ou alguém tocando violino. Tem gente que se desespera e que já fala, não quero essa experiência, já se joga no mar. Cada pessoa tem uma reação. Só que quando o barco tá afundando pra todo mundo, cara. E de repente, se você tem uma reação de resolver a problemática e colocar pra fora o que você tem de melhor pra resolver aquilo, porque é o seu barco. Se você não tá colocando, você não entendeu que você tá nesse barco. Se você não tá colocando a sua opinião, quem saiu da relação primeiro foi você. Porque você não entendeu que você tá no barco. Você não entendeu que para esse barco ir seguir com segurança e vida, você, de alguma forma, aquela problemática tá pedindo também o seu olhar. E se você não sacou isso, você tá se excluindo do processo. E aí também é uma atitude sua de gerar rejeição. Que isso pode acontecer, a gente pode não ficar presente para isso, né? E tem uma explicação para tudo isso, né? Isso vem da nossa incapacidade de olhar pra gente com amor. Porque é mais fácil eu olhar pro outro, ver o resultado do outro, ver a grandeza do outro e me colocar num estado de pequenez, né? Quando você não tá conseguindo ver a tua luz, poxa, mas eu tenho certeza que se eu tivesse falado aquilo na reunião, a vida de todo mundo estaria melhor, inclusive a minha. Você faz o barco ficar ruim para todo mundo, inclusive para você, quando você não coloca a sua luz, né? E você não faz isso por uma questão, talvez, de resistência, talvez de não reconhecer a sua autoestima, né? E as pessoas que enfrentam essa jornada e sabem o que querem, elas olham com humildade para o processo de dor e falam, é isso que está sendo pedido agora, né? O que eu preciso fazer? O que eu ainda não fiz aqui? O que tem aqui na minha rotina? Que coisa que eu tô falando? Que coisa que a outra pessoa fala que gera a mim um estado de estresse emocional? Me deixa... Nossa, minha chefe me falou isso. Nossa, meu marido fala essa palavra aqui, estoura em você tal coisa.
E é aí que você tem que colocar o dedinho, né? Se eu pudesse te deixar uma dica hoje importante, olhe para as coisas como se fosse um processo, como é que cada coisa começa. Isso daí vai te ajudar muito a saber aonde que tá bugado, pra você só não ter que mexer com tudo. Isso libera muita coisa na minha cabeça, Cris, como muita gente me fala lá no Sintonia com a Vida. Eu vou ensinando. Olha, vamos ver esse processo aqui? E aí vai, né? E eu até coloquei aqui deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar, né? Assim, por que, sabe? Por que é bom? Por que é bom você entender? Por que é bom você se colocar nessa postura de quem sabe olhar para as coisas de cima? Porque só de você saber que as nossas emoções nos abalam e você saber quais são elas e o que elas geram e você saber separar as coisas, só isso já te coloca numa postura inabalável. Tem mais ferramentas que você vai utilizar, principalmente quando você estiver em sintonia com a sua vida. Mas essa daqui já é, assim, fundamental. É aquela pessoa que eu tô vendo a coisa vir e eu já sei o tamanho da coisa. Eu tenho tempo de me programar para isso. Então, entrar em sintonia com a tua vida é isso. E por que é importante esse processo? Para que você possa colocar a tua essência e se salvar nesse barco. E quando você se salva, você salva também o teu sistema familiar. Você salva o entorno. Olha só como é mágico. Às vezes a gente quer tanto que uma pessoa melhore, quer tanto que outra pessoa melhore, mas ao entender que eu posso, dentro do barco, me melhorar, ao entender que a gente tá ligado, eu me libero para eu fazer as coisas de melhoria. Eu melhorar os meus processos, porque aí eu já sei que automaticamente aquela pessoa vai melhorar o processo dela, né? Esse é um dos pulos do gato da visão sistêmica também, né? Então, hoje, se eu pudesse te dar uma dica assim, falar uma coisa que é fundamental, que vira a chave, é essa. Olhe, esteja nesse lugar onde você percebe o que tá vindo. E onde você percebe o que te chacoalha, o que não te chacoalha. Onde você se percebe não dando a sua opinião numa reunião com o chefe ou na sua reunião. Se percebe não colocando o teu talento. E se percebe também colocando depois. Sabe? Teste as suas reações e a reação das pessoas. Isso vai ser, assim, transformador pra você. E era isso que eu queria falar hoje pra você. Eu espero que... Eu tô muito feliz com esses nossos encontros, né? E eu quero te fazer um pedido hoje, diferente do pedido que eu fiz ontem. Eu tô lá no Telegram e de vez em quando eu tô colocando algumas sacadas a mais, assim, de pontos, de perguntas que eu recebo, ou de coisas que são importantes que eu coloco ali, ou exercícios sistêmicos, né, que complementam esse momento aqui. Então eu quero, se você ainda não tá lá, eu quero te fazer esse convite, né, pra você ir pro Telegram. Se você não sabe como que é como se fosse um aplicativo de WhatsApp, é igualzinho, de troca de mensagens, só que lá tem muitas vantagens, porque o teu celular não fica lotado, as coisas ficam na nuvem e também não fica um monte de gente falando, né, só eu que vou colocando as coisas lá. Então, pra você tem muitas vantagens, que você vai lá e você pode pegar desde o primeiro exercício que eu deixei lá, que você perdeu, e você pode ir fazendo no seu tempo. Eu acho magnífico, porque você pode falar, vou fazer esse exercício hoje, que a Cris colocou, eu vou fazer esse daqui, eu vou repetir. E você pode ir escolhendo e fazendo no seu tempo, né? Então, foi por isso que eu escolhi o Telegram. Então, se você ainda não tá lá, eu quero te deixar o convite pra ir pra lá. E se você já tá lá e foi legal pra você, convida uma pessoa para entrar lá no Telegram também. Porque quando a gente vai acompanhado para esses processos, a gente tende a crescer estatisticamente 60% mais do que quando a gente vai só. Então, isso é um dado científico e eu gosto de trazer essa visão para você, porque juntos a gente com certeza vai um pouquinho a mais. A gente sempre vai um pouquinho a mais. Se você não tivesse aqui presente, eu ia falar, a galera não veio, eu ia tender a ser mais preguiçosa. Mas porque você tá aqui, a gente tá junto,
junto a gente vai um pouquinho a mais, né? Então, quero te agradecer e chama mais um e a gente se vê amanhã aqui no Desafio Sistêmico 11h37. Um beijo pra você.